Olá, amigos, tudo bem? Bom, hoje vamos fazer a nossa live sozinha, a Cíntia não está se sentindo bem, então nós iremos realizar o estudo de hoje do livro A Coragem de Ser Imperfeito, onde vou começar já iniciando um desafio pessoal, né, o de vencer a vergonha, que é o nosso tema ainda, né, do livro. Nós ainda estamos nesse capítulo onde a gente estuda sobre a vergonha, né, compreendendo e combatendo a vergonha. E aí, o começo dele, ele fala o seguinte, né, que a resposta está na resiliência e não na resistência, a capacidade de recuperar de um revés ou adaptação à mudança. Então, ela começa trazendo aqui pra gente, nesse capítulo, o quanto é importante a gente trabalhar a nossa resiliência, né? Então, ela fala, não é possível você querer resistir à vergonha. A gente acaba sentindo vergonha, mas o que a gente precisa fazer? Ter resiliência na forma de como a gente vai lidar com ela, né? Então, a forma com que a gente vai lidar com essa resiliência diante da vergonha é que vai fazer a diferença, né? Eu lembro até que quando a gente começou a estudar, eu e a Cíntia, ela trouxe, né, um exemplo da Taylor, que quando ela entrou num show, ela passou por um momento ali onde ela teve uma vergonha, mas ela não lidou com isso de forma agressiva consigo mesma, né? Então ela foi acolhedora consigo, mostrou isso para as pessoas e isso aproximou ela ainda mais com relação ao público, né? Então quando você tá com vergonha e você mostra isso pro público, isso te torna humano, né? E as pessoas olham para você e falam, puxa, ela é gente como a gente, né? Aquela coisa que quando a gente olha para as pessoas e fala, a pessoa está passando por esse tipo de situação, eu também já passei, eu também já senti, isso acaba aproximando. Então, fala que quando você demonstra as suas fragilidades, quando você demonstra a sua capacidade de também sentir as coisas, você vai fazendo com que o outro se conecte ainda mais com você. E foi isso que acabou acontecendo ali naquele momento do show, né? Oi, Yuri, tudo bem, querido? Que bom que você tá aqui. Então, aí ela vai falando, né, que a dor da vergonha, ela vai ser uma dor sempre real, né? Então, às vezes a gente vai sentir a vergonha e a gente vai ter até alguns sintomas físicos mesmo, de que a gente está sentindo essa vergonha. E aí a gente precisa aprender a lidar com essa vergonha e existem algumas formas, né, de você lidar com isso. E aí ela fala sempre que essa vergonha, ela vem de uma preocupação com os vínculos que a gente tem e o medo do isolamento. Então, nesse sentido, quando a gente tem vergonha de algo, a gente tá com receio daquilo que o outro vai pensar, daquilo que o outro vai sentir, como que o outro vai reagir diante daquilo que eu estou fazendo. E isso traz esse sentimento de vergonha, e aí ela coloca como algumas formas da gente poder trabalhar com esse sentimento que a gente tem. E aí aqui, né, ela continua no livro falando sobre essa resiliência, como é que a gente faz para lidar com isso, né? E ela traz a questão da empatia, como que a empatia consegue nos fazer lidar melhor com a vergonha que a gente sente. E ela vem trazendo pra gente alguns itens, né? São 4 elementos da resiliência que a gente lida para trabalhar com relação à vergonha. E aí ela fala o seguinte, o primeiro item que ela traz é reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. Então, você entender como que a vergonha funciona e você lidar com isso vai fazer com que você consiga trabalhar melhor esse sentimento. Então ela coloca aqui assim, né? Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam? Então é importante você entender como que o mecanismo da vergonha trabalha no nosso corpo para que a gente possa aprender a lidar melhor com ele. Porque às vezes a gente não entende
como que o que a gente está sentindo é vergonha e a gente às vezes acaba lidando com isso de formas diferentes. Então, mais pra frente, né, ela fala sobre essa questão de às vezes a gente querer se afastar da situação, às vezes a gente acaba sendo até agressivo, mas na verdade o que tem por trás é essa questão da vergonha, né? Então, nesse sentido que ela fala que é muito importante a gente entender como é que a vergonha reage no nosso corpo e como que a gente está reagindo a essa situação de vergonha. Então, ela fala também, o outro item, né, de resiliência à vergonha é o praticar a consciência crítica. Então, ela coloca assim, as mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade? Elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem a uma superposição do que os outros precisam ou querem de você? Então, ela fala também pra gente entender se isso que a gente está passando, né, essa vergonha que a gente está passando, é por algo que realmente seria passível de vergonha ou algo que a gente está tão preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai agir, que a gente acaba se fechando na nossa vergonha, né? Então, às vezes, a gente está com vergonha por algo que a gente pensa que os outros estão olhando pra gente, que os outros estão nos criticando, mas quando a gente vai olhar, o outro não tá nem percebendo o que tá acontecendo com a gente, o outro não tá nem olhando para aquilo que tá acontecendo com a gente. Mas aí a gente, muitas vezes, se coloca até no centro das atenções e acha que o outro tá pensando isso, que o outro tá pensando aquilo, e às vezes não é. Então, pra gente também fazer esse tipo de análise. O outro item, né, de resiliência à vergonha é ser acessível. Então, você conhece a sua história e a compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectado com outros indivíduos. Então, ela fala isso muito pensando nessa questão da empatia, trazendo novamente a empatia. Como é que você passa, né, pela vergonha? É você se conectando com outras pessoas, é você compartilhando a sua história com outras pessoas, você se mostrando suscetível a outras pessoas. E quando você faz isso, o outro também tem a oportunidade de se abrir e trazer experiências para você que fazem com que a sua vergonha possa diminuir. Então, essa conexão, né, com o outro, ela é muito importante. E aí ela coloca falar da vergonha. Então, o primeiro item era reconhecer a vergonha e compreender os mecanismos. E o outro item é falar como a vergonha, né? Falar sobre a vergonha. Então, você conversa sobre como se sente, pede ajuda quando é necessário. Você consegue falar, né, com outras pessoas quando você está passando por uma situação de vergonha? Ou você acaba se isolando e não falando sobre isso? Então, ela traz a importância da gente falar sobre o fato que nos traz a vergonha. E aí, ela coloca também aqui pra gente sobre essa importância de chegar nessa empatia, né? O quanto a empatia, ela traz pra gente uma base muito importante para que a gente possa passar pela vergonha e não deixar que ela nos vença. E aí ela fala, né? Reconhecer a vergonha e compreender os seus mecanismos é uma das formas. E quando você compreende tudo isso, você consegue lidar com isso de uma forma diferente. Será que a gente consegue estudar sobre isso? Então, olhando, né, esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala, tem um capítulo inteiro dedicado a isso, que a gente estava fazendo uma live por capítulo do livro, mas quando a gente chegou nesse item aqui da vergonha, a gente olhou e falou, puxa, não dá para passar tão rápido, porque é um livro denso, ele é um livro que ele traz muitos itens para a gente poder estudar e entender como é que ele funciona, e quando a gente faz isso, a gente consegue compreender melhor, né? Então, por isso que a gente está esmiuçando bem todos esses itens. E aí ele fala aqui, né? Essa parte eu vou ler para poder compreender melhor também junto, né? Ela fala assim, a resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas que gostamos, mas ela requer reconhecimento e reflexão. É aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados pelo sistema límbico. Em outras palavras, o córtex pré-frontal, por onde passam todos os nossos pensamentos, análises e estratégias, é sobrepujado por aquela parte primitiva de luta ou fuga do nosso cérebro.
Ou seja, a gente começa a ter essa briga, né, até cognitiva ali, quando a gente está vivendo esse momento de vergonha, né? Então, aí ela fala assim, Eggleman explica que os dois sistemas cerebrais, o sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. O cientista defende a tese de que, por ambas as partes estarem em permanente batalha para controlar sua emissão, o comportamento, as emoções podem prevalecer na disputa pela tomada de decisão. E aí ela fala, eu diria que isso é particularmente verdadeiro quando a emoção em jogo é a vergonha. Então, o nosso lado emocional, ele acaba falando mais alto. E aí, quando a gente está nesse estado de vergonha, a gente às vezes permite que ela domine as nossas sensações e as nossas emoções e ela vai ditando a forma com que a gente vai lidar com a situação, com que a gente vai agir. E aí ela fala, nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou conexão humana. E a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre ou esconde ou se defende bravamente. Quando eu perguntava particularmente para a pesquisa com que as pessoas reagiam à vergonha ou trabalhavam a resiliência, ela ouvia muitos comentários falando que, por exemplo, que quando a pessoa se sentia envergonhada, ela se fechava mentalmente e emocionalmente, até mesmo com a família. E um outro cara, ele dá um exemplo aqui, onde ele fala que teve um determinado momento que ele estava num posto de gasolina e quando ele foi passar o cartão de crédito dele, não passou. E aí ele sentiu muita vergonha naquele momento. E logo em seguida que ele saiu, o filho começou a chorar. E como ele estava com muita raiva pela vergonha que ele estava sentindo, ele começou a gritar com o filho. Começou a falar para o filho, cala a boca, cala a boca. E quando ele saiu de todo esse estado, ele percebeu que ele estava com vergonha pela situação do cartão dele não ter passado e ficou com ainda mais vergonha por ter gritado com o filho que não tinha culpa de nada, né? Então, quantas vezes a gente não reage emocionalmente com raiva, né, quando a gente está com vergonha? Mas como a gente não sabe lidar com isso, às vezes a gente nem se percebe que é a vergonha que está nos dominando e que está fazendo a gente agir impulsivamente, a gente acaba permitindo que essa vergonha nos domine e que ela haja como se ela tivesse o domínio sobre nós. E aí é nesse sentido que aí, voltando, a gente entende por que a autora traz pra gente a importância da gente saber as nossas emoções, saber aquilo que a gente está sentindo, entender como a vergonha funciona na nossa vida, para que a gente não permita que ela possa dominar a forma com que a gente vai lidar dentro das situações. E aí ela fala aqui, né, ela continua trazendo aqui o seguinte pra gente, né? Ela fala que existem algumas formas da gente lidar com essa vergonha. Segundo uma outra autora que ela traz, que é a doutora Linda, ela fala que ela tem uma teoria que a gente, para lidar com a vergonha, a gente tem 3 possibilidades, né? A gente tem o aproximar-se, o se esconder e o afastar. E aí ela fala o seguinte, né? Que o aproximar-se, às vezes a gente tenta desejar acalmar e agradar o outro, né? A gente tá com tanta vergonha que a gente quer se aproximar e a gente tenta querer ficar agradando as pessoas pra gente diminuir esse sentimento de vergonha que a gente tem. A outra forma é o esconder. Então ela fala, tem algumas pessoas que batem retirada e se escondem. Elas tentam se afastar totalmente dessa situação para não viver essa vergonha. Então essa é uma das formas da gente lidar com a vergonha. E o outro é o afastar, né? E ela traz que às vezes a pessoa, ela fala assim, né? Deixa eu achar aqui o texto que ela traz. Ela fala assim: com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam, batendo retirada, se escondem, silenciando, guardando segredos. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar. E existem aquelas que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha.
Então, aí é o exemplo do rapaz, né, que foi tentar passar o cartão, não conseguiu passar o cartão e nesse momento foi agressivo com o filho, né? E ela traz esse exemplo também no mundo corporativo, quando às vezes as pessoas são agressivas por e-mail, né? Então, às vezes a pessoa tá com vergonha da forma com que ela está agindo, com que ela está fazendo, mas aí para combater essa vergonha, ela tenta ser agressiva com os outros, né? Então, recentemente, vivi uma situação assim, dentro de um determinado grupo, e na hora que eu comecei a ler isso, eu falei, nossa, agora eu tô entendendo por que a pessoa agiu de uma forma tão agressiva com a gente. Mas é justamente o quê? É essa forma de lidar com a vergonha que faz com que eu tente obter o poder por meio de ser agressivo com os outros e fazer com que os outros não me mostrem um ponto que eu preciso melhorar. Então aí a forma de eu lidar com essa vergonha da forma como eu estava agindo é ser agressivo com o outro, só que isso ela traz que não é a melhor forma, né? Porque todas essas formas, ela coloca assim que essas formas elas são estratégias para lidar em diferentes momentos, mas nos afastam da resiliência à vergonha e da empatia. E essa resiliência à vergonha e essa empatia é o que fazem com que a gente possa lidar melhor com a vergonha. Então, quando você é agressivo com o outro, quando você se afasta do outro, quando você não quer falar sobre isso, de uma certa forma, você está fugindo dessa situação. E aí você não consegue lidar com essa vergonha que você está sentindo e não se permite se conectar com o outro por meio da empatia. E ela fala que a empatia é a forma de você lidar com a vergonha. E aí ela traz uma experiência que ela viveu num determinado momento, que ela fala que ela tinha muita dificuldade em negar as palestras que falavam, que faziam convite a ela, né? Todo mundo que fazia um convite para ela dar uma palestra, ela acabava aceitando por um certo receio. E aí ela fala, né? Que era aquela boa menina, aquela menina muito boazinha que existe às vezes dentro de nós, que tem medo do outro, que tem medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, né? E aí, então, ela sempre dizia sim para as pessoas, o tempo todo ela estava dizendo sim para o outro. E aí ela começou a se perceber nisso, e ela recebeu um convite de um senhor e ela resolveu negar aquele convite a partir do momento que ela começou a estudar sobre pessoas plenas, né? Como é que as pessoas plenas agem. E aí ela percebeu que ela estava deixando aquela menininha boazinha, né, que quer sempre agradar o outro, falar, e ela resolveu negar aquele convite, porque batia com uma agenda familiar, batia com o aniversário de uma pessoa da família. E a partir desse momento, ela virou e falou, não vou participar. Só que a pessoa, o que fez? Devolveu o e-mail, sendo muito agressiva com ela e falando, puxa, quem você pensa que é para você negar um convite, né? Como é que você pode recusar um convite que pode ajudar tantas pessoas, né? Falando sobre a sua tese, sobre tudo aquilo que você está estudando. E aí ela disse que ela sentiu muita raiva naquele momento e se sentiu oprimida de uma certa forma, porque ela não teria condições de aceitar aquele convite e ela resolveu priorizar algo familiar. Só que ela resolveu que ela não responderia diretamente para a pessoa, mas ela sentia necessidade de expressar aquilo que ela estava sentindo. E ela resolveu responder. E ela começou a escrever para o marido, né? Olha, recebi esse e-mail, né? Me senti assim assado. E quando ela foi responder, ao invés de ela encaminhar o e-mail para o marido, ela acabou respondendo para a pessoa que tinha escrito para ela, né? E nesse momento que ela respondeu para a pessoa que tinha escrito para ela, quando ela percebeu isso, ela começou a sentir muita vergonha, né? Quem nunca mandou, às vezes, uma mensagem por engano, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, e nesse momento que ela percebeu que ela mandou a resposta sendo o mais sincera possível, né? Que era para o marido e ela acabou respondendo para a pessoa, ela começou a se fechar na vergonha dela. E ela fala, né? O ataque da vergonha já estava em potência máxima. Minha boca estava seca, o tempo havia desacelerado e minha vista estava ficando turva.
Já era difícil absorver aquele turbilhão de emoções quando os gremlins começaram a sussurrar. Aí só lembrando, né, os gremlins da vergonha foi o nome que ela deu para aquelas vozes que vêm na nossa mente quando a gente está vivendo um estado de vergonha, e aí as vozes começam a falar, olha o que o outro vai pensar, olha, né, olha como você é. E aí ela traz, né, que os gremlins começaram a falar para ela, né, você é uma fraude. Olha só, como você pode ser tão burra? Como é que você conseguiu responder um e-mail que você queria mandar para o seu marido? Como é que você manda para a pessoa? E aí aquelas vozes começaram a falar, aumentando o sentimento dela de vergonha, né? E aí ela diz que de repente ela começou a murmurar assim, dor, 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 dor. Porque ela lembrou, né, de que uma das pessoas que ela tinha feito uma pesquisa, essas pesquisas sobre vergonha, a pessoa falou que ela começou a repetir isso, dor, 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 e aquilo começou a baixar. Esses sentimentos dela começaram a amenizar. E aí ela falou, né, que de alguma forma ela parecia maluquice, mas aquilo começou a ajudar ela. E ela trouxe, é claro que funciona, é uma maneira brilhante de sair de modos de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o comando. Depois de 1 ou 2 minutos repetindo o mantra dor, ela respirou fundo e conseguiu começar a se recuperar. E aí o que ela fez aqui depois que ela começou a recuperar, né? Ela trouxe aqui... Ela traz aqui agora alguns sintomas, né, que fizeram ela passar por isso. E aí ela fala, né, que ela começou a perceber alguns itens que ajudaram ela a vivenciar isso. E aí ela fala, praticar a coragem e ficar acessível. É natural querermos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las, alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Então ela fala sobre a importância de você compartilhar essa emoção e esse sentimento com alguém que tenha conquistado a sua confiança. Então alguém que você olha e fale, puxa, essa pessoa vai me entender. E aí foi uma das coisas que ela fez. E ela fala, o outro item é conversar consigo mesma da maneira que faria com que alguém que a amasse a tivesse procurado naquele momento. Então, ouvir a pessoa, né? Ela falou, está tudo bem, você é um humano e comete erros, né? E todos nós cometemos alguns erros. Então, você ter esse olhar empático faz com que você perceba que o outro também vai ter esse olhar empático com você, né? E ela fala, geralmente durante uma crise de vergonha, falamos conosco mesmo de maneira com que nunca falaríamos com uma pessoa que amamos e respeitamos. Então, a gente precisa criar esse hábito de olhar pra gente e falar, tá tudo bem, né? Então, novamente, né, na última live eu dei o exemplo de quando eu senti muita vergonha, né, num dia que eu tava num barzinho, tinha acabado de chegar e a minha bolsa, né, tava pendurada assim na lateral, e quando eu levantei, num determinado momento, quando eu fui sentar de novo, a cadeira ela tinha tombado, né, então na hora que eu fui sentar, eu caí diretamente, né, e aí eu fiquei com muita vergonha porque o bar inteiro parou para me olhar, mas ao mesmo tempo eu já levantei e falei, tá tudo bem. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, e aí eu já comecei a conversar com a pessoa do lado que eu nem conhecia, né? Era uma pessoa que eu estava conhecendo naquele momento, e aí você começa a lidar com a vergonha de uma maneira diferente, de uma forma diferente, né? E aí ela fala aqui, assumir o erro, assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio, não deixe que ele o defina. Costumo dizer isso em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. E aí ela fala, como Jung dizia, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Então, lidar com isso, né? Assumir aquilo que aconteceu e falar, puxa, tá tudo bem, eu acabei de cair na cadeira, mas tá tudo bem. Qualquer pessoa poderia ter passado por uma situação como essa. E aí você aprende a lidar com isso de uma forma diferente. E aí ela fala, né, que logo em seguida
que ela passou por essa situação de perceber que ela tinha mandado o e-mail para a pessoa errada, ela ligou para o marido dela, ela falou com o marido e falou com uma melhor amiga. E que ambos, né, cada um deles teve uma forma diferente de lidar com a situação. Cada um deles teve uma forma diferente de lidar com isso. Mas que ambos a ajudaram a entender sobre a situação de formas diferentes e a lidar com isso. Então, a partir do momento que eles ouviram ela e falaram, tá tudo bem, quem nunca passou por uma situação como essa? E eles trouxeram exemplos da própria vida deles, que também os fizeram sentir muita vergonha e que não necessariamente era um e-mail que eles tinham mandado de forma equivocada, mas uma forma de entender que eles já passaram por essa vergonha que ela estava sentindo, fez com que ela entendesse, puxa, tá tudo bem. Todas as pessoas passam por um sentimento assim em algum momento. E aí, então, ela retornou o e-mail para a pessoa, explicando o que tinha acontecido, né? Respondeu para ele e disse que nunca mais ela teve notícia da pessoa, mas que ela aprendeu a impor os seus limites e não ter mais vergonha também de impor limites, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de falar para as pessoas, olha, eu não posso fazer isso, olha, eu não consigo fazer isso. E o impor limite, gente, ele passa também por uma sensação de lidar com a dor de, será que o outro vai continuar me amando mesmo se eu impor os meus limites? Será que o outro vai continuar me amando mesmo eu falando não para ele? E tá tudo bem quando a gente diz não pro outro e às vezes o outro vai ficar chateado por um determinado momento. Mas o que vale mais a pena? Eu passar por cima de mim mesma, eu passar por cima daquilo que eu estou sentindo para agradar ao outro, para agradar ao que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir. Então ela traz sobre o quanto isso também faz com que a gente não passe mais por cima de nós, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então ela fala que quando ela tinha vergonha de dizer não para alguém, quando alguém a convidava para fazer alguma palestra, tinha vários medos em volta. E esse medo faz com que essa vergonha, ela se reforce cada vez mais, né? Então, para a gente poder finalizar a live de hoje, né? E finalizar esse estudo, ela fala, né, sobre essa importância da gente ter pessoas que a gente se sinta confortável para compartilhar aquilo que a gente está sentindo. E aí tem só um pedaço aqui que eu acabei de lembrar, no finalzinho, que ela traz, sobre uma pesquisa que fizeram com relação a algumas pessoas sobreviventes de um trauma, né? Que eram especificamente sobre estupro e incesto. E ela fala sobre o quanto manter a experiência em segredo pela vergonha daquilo que passou fez com que o trauma ele fosse ainda mais reforçado. Que alguns cientistas, né, que fizeram essa pesquisa perceberam que falar sobre o trauma ajuda a pessoa a passar por isso de uma forma melhor do que as pessoas que guardaram isso em segredo. Então, trazer à tona, né, situações que a gente experienciou, que nos trazem esse sentimento de vergonha, nos ajuda muito mais a lidar com ela e a lidar com alguns traumas do que a gente mantém em segredo. Então, é muito importante que a gente tenha pessoas que nós confiemos, que a gente tenha essa confiança em se abrir e em falar, que vão ter essa empatia com a gente e vão fazer com que a gente possa sair deste estado de vergonha e a lidar melhor com ela. Bom, gente, agradeço a todos que passaram por aqui, né, por essa live de hoje. Estou aqui também vencendo a minha vergonha de falar em público, de falar sozinha aqui numa live, né? Então, novamente, a Cíntia não estava se sentindo bem hoje, então, até como uma forma de aprender a lidar melhor com essa questão da minha vergonha também, que eu resolvi fazer a live sozinha. E na próxima semana, tô eu e a Cíntia aqui novamente, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, para a gente poder continuar estudando o livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, que eu indico para que mais pessoas possam também
ler sobre ele, porque é um livro denso, é um livro que traz muitas reflexões pra gente e que está ajudando muito a entender melhor sobre esses mecanismos e a como trabalhar com a nossa vulnerabilidade. Obrigada.